Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 10 de fevereiro. TV Alice transmite ao vivo sessão ordinária aqui diretamente do plenário de Seu Cardoso. Entre os projetos que começam a tramitar hoje, destaque para pedidos de urgência. Há 3 iniciativas, 2 delas encaminhadas pelo Poder Judiciário. Um destes projetos amplia as finalidades do Fundo Especial do Poder Judiciário e estabelece medidas de reserva financeira. A outra matéria moderniza os órgãos recursais dos juizados especiais. Outro projeto foi encaminhado pelo governo, reorganiza as carreiras e os cargos na estrutura administrativa da Faculdade de Música do Espírito Santo, a FAMES. Acompanhe os trabalhos. Quarta sessão ordinária presencial da 20ª legislatura. Boa tarde a todos. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão e convido o deputado Capitão Assunção a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, solicito aos presentes que coloquem em posição de respeito. Provérbios 29, versículo 2. Quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Glória a Deus, aleluia. Quase que sai um culto. Muito obrigado, deputado Capitão Assunção. Consulto se tem algum colega deputado que queira fazer registro de um minuto de silêncio. Não tendo, passamos à primeira fase do expediente. Presidente. Deputado Mazinho dos Anjos e deputado Fábio Duarte. Minuto de silêncio? Minuto de silêncio? Isso. Não, Minuto de silêncio. Minuto de silêncio, Fábio Duarte, deputado Mazinho dos Anjos. Senhor presidente, peço um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Mauro Lopes, pai da influenciadora Manu Escota. Mauro era um homem honrado, verdadeiro, servo de Deus, que viveu pela família e especialmente pelos netos atípicos, com amor e dedicação diária. Deixo aqui os meus sentimentos, que o Senhor possa confortar a todos os familiares e amigos neste momento de inestimável perda para esta família. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente. Deputado Fábio, agora deputado Mazinho dos Anjos. Eu gostaria de solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Maria Carmen Pagani Denves, mãe de um amigo, Marcelo Denves, faleceu. Então que Deus possa confortar a sua família, né, seus filhos, seus netos, e gostaria de solicitar um minuto de silêncio para ela. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Mazinho. Então, por solicitação dos deputados Mazinho dos Anjos e Fábio Duarte, faremos um minuto de silêncio. Deputado Irine, minuto de silêncio também? Deputada Irine Lopes. Bom, boa tarde, presidente, demais colegas. O meu pedido de silêncio vai para um dos fundadores da Escola Unidos da Piedade, que faleceu na última sexta-feira. Era, junto comigo e outros, membro da velha guarda da escola, e nós carinhosamente sempre o chamamos de paizinho. Então, eu registro aqui o falecimento, nosso abraço à família de sangue e à família da Piedade. Então, por solicitação do deputado Fábio Duarte, Mazinho dos Anjos e a ministra Irine Lopes, solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para que façamos um minuto de silêncio.
Presidente, pela ordem. Obrigado, senhores. Ouço o deputado José Preto. Presidente, é só para mim cumprimentar o nosso vereador de Piúma, Jorge, e a sua esposa Guaraciari, que está ali nas galerias nos assistindo. Desejar boas-vindas para ele, nosso vereador de 5º mandato lá de Piúma. Então, um abraço. Leva aqui o abraço a todo o povo piumense. Quem que ele falou? Tá ali, o vereador e a esposa, cumprimento aqui da mesa diretora. Primeira fase do expediente para simples despacho do item 1 ao 7º, projetos do presidente do Tribunal de Justiça do Governo do Estado e de parlamentares para os fins que especificam. Despacho para o item 4 é a Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Espaço para os itens 1, 2, 3, 5, 6 e 7, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões relacionadas pela presidência. Só lembrar ao deputado Mazinho dos Anjos o resultado do jogo do Vasco e Botafogo nesse final de semana. Eu queria parabenizar o Vasco, conseguiu ganhar do time do Botafogo Sub-20, que é um time forte. Chegou nas quartas de final da Copinha São Paulo e o Vasco conseguiu uma vitória 2-0 com um a menos. Então é um grande feito para a história do Vasco da Gama. Ok, deputado Mazinho. O muro das lamentações é ali ao lado, sua excelência está à disposição ali. Requerimento de urgência de minha autoria ao projeto de lei complementar 3525 do Governo do Estado, a mensagem 38125. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem. Aprovado. Requerimento de urgência de minha autoria ao projeto de lei complementar 0126, de autoria do Tribunal de Justiça. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem. Aprovado. Requerimento de urgência 1226, também do Tribunal de Justiça. Contra qual? 9? Projeto de autoria... Não, o 9 é do Tribunal de Justiça, é esse? Ok, registrado. Está consignado o voto contrário de vossas excelências. Requerimento de urgência 1226, de minha autoria também, do projeto de lei complementar 0226, de autoria do Tribunal de Justiça. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Do item 11 ao 16, indicações das senhoras e senhores deputados, que nesse momento colocarei em conjunto para ser discutido. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Coronel General Wellington, para justificação de voto. Presidente, eu gostaria de agradecer, parabenizar os senhores e senhoras deputados, ter aprovado as nossas indicações de números 11, 12 e 13. Essas indicações são, respectivamente, a primeira, relativo à criação de um programa de incentivo ao transporte dos estudantes universitários, residentes em cidades que não dispõem de transporte público coletivo nos horários das aulas e que não possuem universidades públicas ou privadas próximas, o que acontece na região de divisa do estado, especialmente em Ibitirama, Ibatiba, Iuna, Irupi, que é importantíssima a criação desse programa para dar estrutura a quem quer ter o curso superior, melhorar, não é, a capacitação técnica desse profissional. Segunda, com relação à indicação que fizemos para a ampliação da quantidade de convocados do teste de aptidão física do concurso da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Eles estiveram aqui hoje, estão sempre e permanentemente solicitando que nós façamos a intervenção. Houve um concurso, um número limitado de vagas, eles estão fazendo o chamamento de apenas 2 vezes o número de vagas. A Polícia Militar, a Polícia Penal, de todos os concursos que existem, sempre eles chamam 4 ou 5 vezes o número previsto de vagas. Então, nós solicitamos, através dessa indicação, que o governo possa atender nessa reivindicação. E a terceira, senhor presidente, é com relação à pavimentação asfáltica do trecho que liga as comunidades de Barra de Santa Maria de Baixo, Santa Maria de Cima, Córrego do Perdido, Córrego do Borges, Cabeceira dos Perdidos, Vicente Américo, região do município de Ibatiba. Região que nós já fizemos a solicitação
do município de Una, através da 185, até Santa Maria de Cima, município de Ibatiba, e dessa vez nós estamos fazendo a solicitação para que o governo possa conceder a concessão através do caminho do campo de água limpa através dessas comunidades, né, Boa Esperança, até o município de Ibatiba, passando por essas diversas localidades e comunidades para atender a comunidade rural e a comunidade do querido município de Ibatiba. Obrigado. Obrigado, deputado Coronel Wellington, parabéns pelo trabalho. Destacando aqui a matéria que o governo encaminhou para esta casa, que nós votamos e aprovamos, deputado Coronel Wellington, que foi de sua iniciativa para as doenças e moléstias graves, alcançando os militares. Parabéns. Nesse momento, estou encerrando a sessão. Quase encerrando a sessão. E agora, encerrando a sessão, convocando a próxima para as 15h13. Expediente. O item 8, 9º e 10º da fase do expediente, que foi o regime de urgência. Uma matéria do governo e 2 do Tribunal de Justiça. Está encerrada a sessão, autorizando ao registro de presença no painel. O deputado Marcelo Santos encerrou agora há pouquinho a reunião, a sessão ordinária dessa terça-feira aqui no plenário de Seu Cardoso. Anunciou logo para 15 e daqui a alguns minutos, para mais uns 2 ou 3 minutos, a abertura de uma sessão extraordinária. Na pauta dessa extraordinária, duas matérias encaminhadas pelo Poder Judiciário. Essas matérias tratam de... Uma delas propõe aí a modernização da estrutura dos órgãos recursais do sistema de juizados especiais no Estado. A outra matéria tem o objetivo de ampliar as finalidades do Fundo Especial do Poder Judiciário, bem como estabelecer mecanismos de reserva financeira, prever novas formas de aplicação de seus recursos e disciplina também a governança administrativa. Há também uma matéria encaminhada pelo governo do Estado, trata da reorganização dos cargos e salários no âmbito da FAMES, a Faculdade de Música do Espírito Santo. Portanto, daqui a pouquinho, essa sessão extraordinária para a votação destas matérias. Houve também, entre outras iniciativas apreciadas aqui na fase do expediente, a aprovação de uma indicação do deputado Coronel Wellington. Ele pede ao governo que seja criado um programa de incentivo ao transporte de estudantes universitários residentes em cidades que não dispõem de transporte público nos horários das aulas e que não possuem universidades públicas ou privadas em seu território. A indicação é um instrumento que os deputados usam, não tem nenhum poder executório, apenas sugestão encaminhada ao governo e a outros poderes e instituições para que sejam tomadas determinadas providências. Eu te convido também a visitar o nosso site na internet. O nosso portal é o www.al.es.gov.br. Na capa de hoje vocês podem conferir alguns temas, alguns assuntos importantes que tramitam aqui pela Assembleia Legislativa e eventos também, debates realizados na casa. Um destes assuntos... Invocando a proteção de Deus, convido o deputado e delegado de Polícia do Espírito Santo, Danilo Baense,
a fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, solicito a todos que coloquem em posição de respeito. Apocalipse 3, versículo 20. E disse-lhes Jesus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Fica dispensado a leitura da ata da sessão anterior, declarando a mesma aprovada conforme disponibilizada no site oficial da Assembleia. Passamos então à ordem do dia na sessão extraordinária. Discussão única em regime de urgência, projeto de lei complementar 35, oriundo da mensagem governamental 381, que altera a lei complementar 714, que reorganiza os cargos, respectivas carreiras da Faculdade de Música do Espírito Santo e da outras providências. Convoco nesse momento, em caráter reunido, as comissões de Cultura, Educação e Finanças e designo o deputado Mazinho dos Anjos para presidir e relatar. Boa tarde, presidente. Receba a matéria e T1 da pauta, discussão única em regime de urgência do projeto de lei complementar 35/2025, oriundo da mensagem governamental 381/2025, que altera a lei complementar 714, de 15 de outubro de 2013, que reorganiza os cargos e as respectivas carreiras da Faculdade de Música do Estado do Espírito Santo, a FAMES e da outras providências. Eu estou avocando a matéria para a relatoria, presidente das comissões reunidas, e dando parecer pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade, boa técnica legislativa da matéria e pela sua aprovação também na Comissão de Educação, Cultura e Finanças. Gostaria só de deixar registrado, presidente, que o projeto entrou em urgência por conta de uma interlocução feita da categoria com Vossa Excelência. Eu recebi algumas cobranças, no Instagram de professores em relação a essa matéria, e a matéria tinha sido protocolada em dezembro. Nós temos mais de 2.000 projetos tramitando na casa, nas comissões. Hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, nossa pauta tinha mais de 200 projetos na pauta, votamos 40 projetos. Então, existem diversas matérias importantes e relevantes como essa tramitando na casa. Então, eu achei um pouco deselegante o formato, como a gente foi abordado, com uma cobrança que alguns falaram que vai ser lembrado nas eleições a motivação do voto de cada um. Eu achei que o formato de abordagem, solicitação de apoio, funciona melhor com os deputados quando você explica e justifica a necessidade do projeto. A gente entende que esse projeto é importante para os professores, você aproximar a questão salarial do plano de carreira ao do magistrado estadual. Tenho certeza que todos os deputados aqui vão votar a favor desse projeto, como eu também vou, mas, infelizmente, a abordagem eu achei que não foi a mais correta, mas nós vamos respeitar a categoria e vamos votar no dia de hoje em regime de urgência e aprovar o projeto, que é importante para fazer essa aproximação da remuneração dos professores do quadro docente da FAMES ao magistério estadual. Então, eu estou dando parecer pela constitucionalidade e legalidade da matéria, pela sua aprovação, e consulta aos deputados se algum deputado gostaria de discutir a matéria. Presidente. Deputado Deninho. Deputado Deninho, vice-presidente da Comissão de Finanças. Eu estava agora há pouco falando com Vossa Excelência, e Vossa Excelência estava me relatando essa situação desse tipo de abordagem, ameaçando que é o ano de eleição, nós vamos vigiar quem está votando, quem está deixando de votar. Eu quero aqui deixar claro aqui, se tem alguém nos assistindo aí, eu nunca votei em nenhum projeto que fosse contrário ao servidor público, nunca. Mas não aceito esse tipo de abordagem também não. Eu não ia olhar meu WhatsApp nem meu Instagram, porque se eu olhar, aí eu voto contra na hora. É deselegante. Não estou falando que são vocês que estão aqui na galeria, nem estou julgando também que possam ser vocês, mas que fique uma reflexão. Nós, deputados, estamos aqui de coração aberto, fomos eleitos democraticamente pelo povo, vocês que pagam nossos salários, nós trabalhamos por vocês, não precisa desse tipo de abordagem, porque todos os projetos que vêm para cá, que é de valorização profissional, seja ele qual for, nós sempre votamos favoráveis. Eu, deputado Deninho, sempre vou votar favorável. Então, não tem necessidade disso.
É bacana vocês brincar, reivindicar, né, sinalizar, mas eu, por exemplo, não preciso me pedir, porque eu vou sempre votar favorável à valorização da classe. Tá bom? Só não vou aceitar, Mazinho, esse tipo de comportamento. Se eu pegar e eu ver aqui, aí eu voto não. Só de pirraça eu voto não. É o comportamento de ameaçar. Se não votar, não voto em você na eleição, não faço isso para daquilo. Não pode existir isso nessa Casa de Leis. Mas no mais, presidente, parabéns por estar botando esse projeto em regime de urgência para poder valorizar os profissionais que tanto precisam. Deputado Mazinho. Deputada Irine, presidente Marcelo. Só antes da deputada Irine, só para registrar que nós recebemos ali os servidores da FAMES, junto com o Sindicato dos Servidores do Estado. Fiz uma conversa e deixei muito claro que as matérias que tramitam nessa casa, seja ela de deputado, seja ela do Executivo, Governo do Estado, seja ela do Judiciário, do Ministério Público, Tribunal de Contas, a Assembleia não é um poder carimbador. E de que tem matérias aqui que estão paralisadas do Governo do Estado há 2 anos e outras até muito mais. E que a gente se move pela discussão, pela relação, pela importância do projeto, que também é afirmada por quem demanda ele. E diante disso, eles nos procuraram e eu fiz esse registro que a Assembleia jamais será entrave para votar qualquer matéria que vise principalmente reconhecer e valorizar servidor, seja de qualquer categoria e de qualquer poder. Mas não pode cobrar da Assembleia, por exemplo, numa rede social, de que o governo meramente mandou e que a Assembleia meramente vai votar porque o governo mandou. Não é mais uma casa cartorial que carimba aquilo que o governo, que o Executivo Judiciário e o Ministério Público mandam. Aqui são 30 deputados autônomos, independentes, que têm por essa presidência o respeito e que garante a eles o direito de se expressar e de votar. E, diante disso, dessa conversa, nós trouxemos essa matéria para o plenário em regime de urgência, que me dá essa autoridade, o regimento, reconhecendo a importância da FAMES, o destaque que ela conquistou, mas também reconhecendo os servidores e o trabalho que eles desenvolvem, que precisa ser reconhecido, que é o plano de cargo e salários. Obrigado, presidente. Deputada Irine e depois deputada Irine e deputada Camila Valadão. Bom, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, todos que estão na galeria, eu participei da reunião que o deputado Marcelo Santos, presidente, fez menção agora. E, de fato, nessa reunião, nós deixamos bastante claro que essa casa está aberta para dialogar. Todo mundo que vem aqui dialoga-se. Às vezes a gente consegue evoluir, às vezes não consegue, mas nós estamos abertos a esse diálogo sempre. Tanto é que na semana passada, assim que eles me procuraram, eu solicitei ao presidente Marcelo que essa reunião fosse realizada, né? Então, assim, em muitos casos, a Assembleia Legislativa se posiciona exclusivamente no mérito, em outros casos, a Assembleia se dispõe a ser mediadora para encontrar uma saída. Ainda bem que, neste caso, do ponto de vista do mérito, não tem que fazer nenhuma mediação mais. O governo enviou, retirou, conversou, reenviou, e essa matéria ela faz justiça aos professores da FAMES. Primeiro, pelo que já foi aqui dito, a FAMES é a única universidade pública do Estado do Espírito Santo. Única. Nós queremos mais. E continuamos sempre com esse debate. Segundo, ontem, o diretor Fabiano, que também estava na reunião, ele nos informou que nós somos a segunda estrutura de estudo de música no Brasil. Segundo lugar. Então, assim, é a qualidade do serviço que é prestado aos alunos e
o Estado do Espírito Santo, que fica muito bem no Brasil. Agora, isso não cai do céu, isso é feito com o trabalho deles. É o trabalho deles que confere essa qualidade. Então, assim, eu queria parabenizá-los por nos procurarem eventuais equívocos. Nós conversamos ontem de que não precisa ir primeiro para as redes, venham aqui primeiro para conversar, porque sempre terá alguém disposto a fazer a abertura do diálogo, e vocês merecem mais do que essa legislação está hoje garantindo de estruturação e de salários. Porque todos os órgãos que promovem a educação e a cultura merecem essa valorização, assim como qualquer outro órgão do Estado, porque eu sou uma pessoa que defende o Estado, e o Estado forte se faz com profissionais bem acolhidos, bastante respeitados e com salários dignos. Então, é com muito orgulho que a gente vai votar sim nessa matéria. Muito obrigada. Obrigado, deputada Irine. Deputada Camila, com a palavra. Obrigada, deputado. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Eu quero saudar especialmente aos professores da FAMES que estão aqui nas galerias e dizer para os deputados que eu considero natural essa mobilização e essa estratégia da categoria no sentido de pressionar e cobrar de nós que somos deputados e que vamos aqui agora debater e votar nessa matéria. Então, a mobilização nas redes, ela é normal, ela é natural, ainda mais em uma categoria que está há mais de 10 anos sem reajuste, nesse sentido de revisão da tabela, como está proposto aqui na matéria. A gente está falando de mais de 10 anos da mesma tabela, então é natural o descontentamento e o instrumento de pressão da categoria. Quero também dizer que na semana passada nós recebemos, por exemplo, várias mensagens dos militares, e eu quero saudar também as associações que estão aqui nas nossas galerias, cobrando que venha para esta casa um projeto justo. A minha resposta para os militares, e foi também para alguns dos professores da FAMES que me enviaram mensagens, é que nós estaremos atentos a todas as matérias que tramitam nesta casa, para que não tenha nenhuma injustiça, favorecendo alguns em detrimento de outros. Então, faço questão também de dizer para as associações que estão aqui que nós estamos vigilantes e, obviamente, não vamos votar em nenhuma matéria que garanta aí apenas benefícios para alguns, privilégios em detrimento de outros. Sobre a matéria da FAMES em discussão, que já tem o nosso voto favorável, eu faço questão de registrar que, para além de ser a única instituição de ensino superior do Espírito Santo, nós reivindicamos aqui há muito tempo a criação de uma universidade estadual. A FAMES é a única e, por isso, um projeto como esse precisa da nossa aprovação para que tenhamos mais valorização dos professores, de todo o magistério lá. Há um elemento muito importante que a gente sempre ressalta nas discussões no que diz respeito à categoria do magistério, que é a importância da retribuição por titulação. O que hoje nós estamos votando aqui obviamente, melhora a condição dos professores da FAMES, equiparar com o nosso magistério, com a SEDU. Mas há uma reivindicação histórica do magistério em todo o país e também dos nossos professores da rede pública aqui, que é a importância da retribuição por titulação. A FAMES tem majoritariamente mestres e doutores. E quando a gente fala da titulação, é na perspectiva da valorização da formação continuada e da possibilidade de continuidade com qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, que é o tripé do ensino superior. Então, deixo aqui esse pedido e essa reflexão para que o Espírito Santo possa avançar no sentido de reconhecer os mestres e os doutores com a devida valorização.
Obrigado, deputado Camila. Mais algum deputado gostaria de discutir a matéria? Deputado Denis já discutiu. Depois você justifica voto. Justifica voto, Denis. Só justificar, excelência? Não, eu vou colocar em votação, depois Então você bota em justifica. votação, excelência. Ok. Vou iniciar a votação, primeiro pela Comissão de Justiça, como voto deputado Dari Pagung, presidente. Com relator, deputado João Coser. Com relator, deputado Alain. Com relator, deputado Fábio Duarte. Com relator, deputado Capitão Assunção. Senhor presidente, é com valor de justiça que a gente vota favoravelmente. Com relator. Com relator, deputado Polese. Com relator, aprovado, 7 votos sim ou não na Comissão de Justiça. Comissão de Finanças, como voto deputado Denis Silva. Eu voto com o relator, excelência. Com relator, deputado José Esmeraldo. Deputado, presidente, eu voto favorável. Eu estou aqui nessa Casa de Leis, desse sodalista, há muito tempo. Eu nunca vi nenhum projeto da qualidade desse que algum deputado ou deputado votasse contra. Então aqui, se tem 30, vai ser 30 votos. Isso aí não muda, meu caro. Até mesmo porque os deputados têm juízo. Só isso. Obrigado, deputado Zé Esmeraldo. Como voto deputado Chambinho. Com relator, deputado Adilson Espíndola. Presidente, eu acompanho o relatório de Vossa Excelência. Acompanho o relatório, deputado Danilo Baense. Também acompanho, deputado Mazinho, o relatório de Vossa Excelência, fazendo justiça com essa categoria. Deputada Janete. Eu também voto favorável. No entendimento, eu nem compreendi o porquê da pressão, porque a matéria está pacificada. É um projeto justo e há um reconhecimento dessa casa para tudo que é justo e vai na direção de estar fortalecendo o serviço público, nossos servidores. Então, assim, nem compreendi a polêmica, porque eu tenho a convicção de que aqui será unanimidade a votação, porque nós estamos até fazendo, mesmo que de forma tardia, justiça para com a FAMES. A deputada Janete, deputado Coronel Wellington. Certeza, presidente. Eu voto favorável. Né? E parabenizo Vossa Excelência pelo relatório, pelo presidente, pelo encaminhamento e todos os professores da Faculdade de Música do Espírito Santo pelos relevantes serviços prestados à sociedade capixaba na cultura, no exemplo, né, na instrução e na referência que é, não só para o Estado do Espírito Santo, mas todo o Brasil. Obrigado, deputado Coronel Hélio. Deputado Calegari. Com o relator, presidente. Com o relator, aprovado a Comissão de Finanças. Passo a colher os votos da Comissão de Educação. Deputado Marco Madureira, presidente. Com o relator, deputado Dari Pagung. Com o relator, deputado Fábio Duarte. Com o relator, deputado Gandini. Com o relator, aprovado na Comissão de Educação. Comissão de Cultura. Comissão de Cultura, não sei os membros de cabeça. Só um minuto. Deputada Irine Lopes, presidente, como vota? Com o relator, deputado Sérgio Meneghelli. Com o relator, deputado Tonino Ematé. Com o relator, também aprovado na Comissão de Cultura. Então, aprovado em todas as comissões, devolvo ao presidente com parecer pela constitucionalidade e aprovação da matéria. Parabenizo todos os professores da FAMES. Que Deus abençoe. Presidente, devolvo a matéria. Aprovado nas comissões Justiça, Cultura, Educação e Finanças. Pela aprovação, pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa, coloco o projeto para ser discutido em plenário. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Por ser projeto de lei complementar, a votação é nominal. Eu estou autorizando a abertura do painel para registro dos votos. Está aberto o painel para votação.
Finalizado, então, o processo de votação. 29 presentes, 1 ausente, 29 votos, 1 abstenção, 28 sim, 0 não. Em face do resultado, fica aprovado por unanimidade o projeto da FAMES. Parabenizar a todos os presentes aqui, agradecer aos colegas deputados pela compreensão. A Secretaria para a extração dos autógrafos. Segundo item da pauta, discussão única e regime de urgência para a lei complementar 0126 do Tribunal de Justiça, com o objetivo de ampliar as finalidades do Fundo Especial do Poder Judiciário. Convoco a Comissão de Justiça e Finanças, designa o deputado Mazinho dos Anjos para presidir e relatar a comissão reunida. Presidente, recebo o item 2 da pauta, discussão única em regime de urgência do projeto de lei complementar número 01/2026 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que altera a lei complementar 219 de 26 de dezembro de 2001, com o objetivo de ampliar as finalidades do Fundo Especial do Poder Judiciário, o FUNEP-PJ, bem como estabelecer mecanismos de reserva financeira, prever novas formas de aplicação dos seus recursos e disciplinar sua governança administrativa. Presidente, eu estou avocando a matéria para a relatoria nas comissões reunidas de Justiça e de Finanças e estou dando parecer aqui pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da matéria e pela sua aprovação. Devido à importância do projeto, aqui parabenizar a desembargadora Janete Vargas, primeira mulher a assumir a presidência do Tribunal de Justiça e no início do seu mandato já vem fazendo algumas reformas administrativas que são de competência exclusiva do Tribunal e são encaminhadas essa casa para a gente analisar, fazer a discussão e votação. Então, esse projeto específico ele prevê novas formas de aplicação dos recursos do fundo para disciplinar a governança administrativa do fundo pelo Tribunal de Justiça. E também vai possibilitar a capacitação de magistrados, servidores, incentivo à docência interna, aquisição de equipamentos para o tribunal, manutenção e modernização da infraestrutura física dos fóruns, pagamento e ajudas de custo aos servidores, bem como retribuições e colaborações importantes para o funcionamento da Justiça Capixaba, como os estagiários, os residentes de direito, os chamados residentes jurídicos, conciliadores que fazem as conciliações nos fóruns, os peritos e também os juízes leigos. Então, o nosso parecer é pela aprovação da matéria e coloco a matéria em discussão. Não tem nenhum deputado ou deputada que queira discutir a matéria, eu coloco em votação na Comissão de Justiça como vota o deputado Dari Pagung. Deputado Dari Pagung, como vota? Não respondendo, deputado João Coser. Deputado Dari Pagung, com relator, deputado João Coser, com relator, deputado Fábio Duarte, com relator, deputado Capitão Assunção. Senhor presidente, com certeza, vou seguir o seu relatório. Obrigado, com relator, deputado Capitão Assunção, deputado Lucas Polese. Contrário ao relator, deputado Alain Ferreira. Com relator, 6 votos sim, 1 voto não. Aprovado na Comissão de Justiça, Comissão de Finanças. Como voto, deputado Denil Silva. Denil Silva. Com relator, deputado delegado Danilo Baense. Com certeza, presidente. Com relator, deputada Janete. Com relator, deputado engenheiro José Esmeraldo. Com relator, deputado Chambinho. Com relator, deputado Adilson Espíndola. Com relator, deputado Coronel Wellington. Com relator, deputado Calegari, servidor do Judiciário. Com relator, aprovado na Comissão de Finanças, devolvo ao presidente com parecer pela aprovação e pela constitucionalidade das comissões reunidas, presidente. Aprovado nas comissões reunidas Justiça e Finanças pela constitucionalidade, legalidade, boa técnica legislativa e pela aprovação. Coloco o parecer da mesma em discussão no plenário. Não havendo quem queira discutir, em votação. Por tratar de lei complementar, a votação é nominal e eu estou abrindo o painel para registro dos votos. Ouço o encaminhamento da líder do PSOL, deputada Camila Valadão, e do líder do governo, deputado Vandinho Leite. Vem do PSOL. Você viu que eu arrumei um jeito, você queria se manifestar dentro do PSOL. Obrigada, presidente. Eu quero, primeiramente, também parabenizar a doutora Janete, primeira mulher ocupando esse posto,
Isso dá muito orgulho para nós mulheres e torcemos para que mais mulheres ocupem espaços de poder, de decisão, de destaque. Nós sabemos o quanto o judiciário é uma instituição bastante masculina, então ter uma mulher nesse posto de comando é muito importante. Feito esse registro dessa dimensão histórica da posse da presidente, doutora Janete, eu quero aqui encaminhar o voto contrário do PSOL à matéria, registrando aqui alguns aspectos que orientam a nossa votação contrária neste dia. O primeiro é que chama a atenção a possibilidade do Fundo de Modernização poder custear ajuda de custos de magistrado e de servidores. Considerando que a finalidade do fundo é aperfeiçoar a atividade jurisdicional, este não deveria ser usado na nossa avaliação para pagamento de despesas com pessoal, e para nós o uso para pessoal sinaliza inclusive um desvio da finalidade que deveria ser evitado. Um outro aspecto também que nos chama a atenção e que orienta o nosso voto contrário é o fato do texto propor a instituição de uma reserva técnica de 30% do superávit financeiro anual para a previsão de destinação do excedente à concessão de auxílios e verbas indenizatórias. Então, nesse sentido, isso para nós também é algo bastante delicado, visto que auxílios e verbas indenizatórias não integram a folha de pagamento. Então, aqui registro alguns dos aspectos que orientam o nosso voto contrário aqui a essa matéria no dia de hoje. O líder do governo, encaminhamento. Senhor presidente, deputado Marcelo Santos, eu nesse momento também gostaria aqui de fazer o registro desse início de gestão da desembargadora Janete. Com certeza, essa alteração nas finalidades do Fundo do Poder Judiciário, conhecido como FUNIPJ, com certeza ela nos apresentou toda a justificativa necessária, buscando a modernização e a valorização dos servidores do Judiciário, de tal forma que nós encaminhamos como voto sim aqui à base do governo. Até já gostaria nesse momento de agradecer a base do governo, deputado Marcelo Santos, porque a maioria dos deputados, 19 deputados, a grande maioria da base do governo já votaram sim. Ok. Finalizada então a discussão. A votação já foi colocada. Ouço o último, que é o líder do bloco, deputado e coronel de polícia, coronel full da Polícia Militar, Wellington. Presidente, é só também externar nossa gratidão ao Poder Judiciário por tudo que tem feito dentro da harmonia que deve prevalecer entre os poderes, e dizer que nós entendemos que deveríamos votar, por isso nós votamos favorável a essa matéria, porque os líderes dessas instituições têm o direito de saber o que é melhor dentro das peculiaridades que existem dentro dessas funções. Então, para o que é melhor dentro do poder discricionário que eles têm, tanto das situações operacionais, situações de custeio e também relativos aos dados e às necessidades institucionais com relação ao pagamento de eventuais pagamentos de pessoal. Então, assim, nós votamos a favor e também orientamos todo o nosso bloco a votar favorável à matéria. Obrigado. Esperar o Serginho Meneghelli, nosso deputado, a fazer a mudança. Ok, estamos no aguardo para poder publicar o resultado. Deputado Hudson Leal. Deputado Hudson Leal. Deputada Raquel Lessa e deputado Bruno Rezende. Deputado Bruno Rezende. Ok. Então, vou proclamar o resultado. 29 presentes, uma ausência, uma abstenção, 27 votos, 21 sim, 5 não em face do resultado. Fica aprovada a matéria. A Secretaria para a extração dos autógrafos.
Discussão única em regime de urgência, projeto de lei complementar 0226 do Tribunal de Justiça, com o objetivo de modernizar a estrutura dos órgãos recursais do sistema de juizados especiais. Convoco nesse momento a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Finanças para juntas, em caráter reunido, oferecer parecer oral à matéria. Convoco e designo o deputado Mazinho dos Anjos para presidir e relatar. Presidente, o item 3 da pauta, recebo discussão única em regime de urgência do projeto de lei complementar número 02/2026, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que altera a lei complementar 234, 18 de abril de 2002, com o objetivo de modernizar a estrutura dos órgãos recursais do sistema de juizados especiais do Estado do Espírito Santo, alinhando aos projetos de inovação e eficiência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Eu estou avocando a matéria para a relatoria e fico feliz aqui em poder relatar esse projeto de reestruturação dos juizados especiais. Eu que, quando fui estudante de Direito, fui estagiário de 4 juizados especiais, deputado Coronel Wellington. Primeiro juizado especial no centro, segundo juizado especial em Maruípe, terceiro e quarto. E o quarto era aqui em frente ao Vitória Grill, aqui pertinho da Assembleia, na época. E existiam apenas 4, hoje já existem muito mais juizados especiais que fazem aí a tramitação dos projetos de defesa, principalmente das pessoas mais pobres e causas de pequenos valores. Então aqui o projeto trata com o objetivo central de modernizar a estrutura dos órgãos recursais do sistema de juizados especiais do Estado do Espírito Santo, que devido à quantidade de processos que existem hoje, já ficou sobressalente, então é necessário fazer essa regulamentação, essa modernização, para evitar a insegurança jurídica também nos precedentes que são tratados no Colégio Recursal e também para tirar, remover alguns obstáculos burocráticos relacionados ao juizado especial, que são procedimentos mais simples. Então, estou dando parecer pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da matéria e colocando a matéria em discussão nas comissões reunidas. Não tendo nenhum deputado ou deputada que queira discutir a matéria, coloco em votação, primeiro na Comissão de Justiça, como voto, deputado Dari Pagung, presidente, com o relator, deputado João Coser, com o relator, deputado Fábio Duarte, com o relator, deputado Capitão Assunção. Presidente, quero parabenizar o relatório de Vossa Excelência e voto favorável. Obrigado, deputado Capitão Assunção, com o relator, deputado Alain Ferreira, com o relator, deputado Lucas Polese. Com o relator, 7 votos sim, não aprovado, Comissão de Justiça, Comissão de Finanças. Como vota, deputado Denil Silva, vice-presidente. Com o relator, deputado engenheiro Zé Esmeraldo. Com o relator, deputado Adilson Espíndola. Acompanho o relatório de Vossa Excelência. Com o relator, deputado Danilo Baense. Com o relatório de Vossa Excelência também. Com o relator, deputado Janete Sá. Com o relator, deputado Coronel Wellington. Com o relator. Com o relator, deputado Calegari. Acompanho o relatório de Vossa Excelência. Acompanho o relator, deputado Chambinho. Cadê Chambinho? Deputado Chambinho. Não respondendo. Aprovado na comissão. Deputado Chambinho também com o relator. Então, último voto, Comissão de Finanças, deputado Chambinho com o relator. Aprovado o parecer pela constitucionalidade e aprovação. Devolvo a matéria ao presidente. Aprovado nas comissões Justiça e Finanças pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa, o projeto do Tribunal de Justiça, pela sua aprovação, coloca a matéria para ser discutida em plenário. Não havendo quem queira discutir, vou colocar em votação, por se tratar também de PLC, a matéria tem que ter votação nominal. Então, estou finalizada a discussão, votação. Estou autorizando a abertura do painel para registro dos votos. Pela ordem, deputado Coronel Wellington. Só orientar o voto, o nosso bloco, ao presente projeto, parabenizar o deputado Mazinho pela relatoria. Deputado Calegari, votou. Deputado
Bispo Alves, deputada Irine Lopes, deputado Sérgio Meneghelli e deputado engenheiro de carreira da Prefeitura de Vitória, José Rocha Esmeraldo. Finalizando, então, o processo de votação, vou proclamar o resultado. 27 deputados presentes, 3 ausentes, 27 votos, 1 abstenção, 26 sim, 0 não. Em face do resultado, fica aprovado por unanimidade o projeto de lei complementar do Tribunal de Justiça à Secretaria para a extração dos autógrafos. Nesse momento, eu transfiro a presidência para o ilustre deputado e delegado de Polícia Civil, Danilo Baense. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Sérgio Meneghelli, pela Senhor ordem. presidente, tem uma denúncia séria rodando no Estado, inclusive alguns deputados já divulgaram. Se isso for verdade, realmente é escandaloso. Então, a gente sugere, até mesmo para dar uma oportunidade de defesa, se a gente pudesse convocar o diretor do DR, senhor Freitas, para ele explicar aquela indenização que ele deu para ele mesmo, a possibilidade de não ser necessária a estrada ter passado lá, passou na propriedade dele, e ele se indeniza com 3 milhões de reais. Isso é escandaloso. Nós, como fiscal do povo, nós temos que apurar. Se for mentira, a gente pede desculpa, mas se for verdade, realmente isso é digno de uma CPI ou qualquer coisa, que isso não fica. Afinal de contas, onde viu um cargo tão importante, o cara se indenizar, eu mesmo me indenizar. Em outras palavras, é isso, 3 milhões de reais. E todos nós sabemos que ele é candidato a deputado federal. Ele faz uma concorrência desleal, ele usa o cargo para pegar voto e agora usa o cargo para ele mesmo vender a coisa e ele mesmo pagar com dinheiro do Estado. Isso é mais do que escandaloso, mais do que escandaloso. Muito obrigado, deputado Sérgio Meneghelli. Por gentileza, Vossa Excelência, formalize a presidência da Casa. Faz as comunicações. Com a palavra o deputado Lucas Polese. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Eu gostaria de pedir à turma aqui da comunicação do plenário que passasse um vídeo, fazendo um favor. Ó, a vida de um cadeirante já não é fácil. Estamos aqui, aí aqui no acesso. Esse aqui eu faço questão de mostrar a placa do carro. Tá aqui, ó, tem uma moto aqui também, ó. Faço questão de mostrar a placa da moto, ó, no local proibido, ó, no acesso. Então, assim, é difícil demais a vida da gente, ó. Difícil demais a vida da gente. Agora tem que dar uma volta, andar no meio da rua, porque alguém parou na vaga do acesso. Tá fácil aí, Eduardo? Já é difícil. Por que tem que dificultar ainda mais? Vamos dar, ó, Zado. Vamos dar a volta, então vamos dar a volta. Vai pro outro lado, Zado. Vira à esquerda. Vamos dificultar um pouco a nossa vida. Já tá fácil, vamos dificultar. E obrigado aí a senhora do carro aí, o senhor. E obrigado também a motinha aqui, ó. Muito obrigado por parar aqui no local que dificulta a presença, a passagem de cadeira de roda. Obrigado aí. E como nada pode ser pior, ó, mais um carro aqui, vem, Eduardo? Ó, mais um carro aqui, ó, na vaga, ó, mais um, ó, no acesso. De novo, a gente dá a volta, vem, Eduardo? Ó, eu quero subir de novo na calçada e não consigo. Estou aqui na esquina da São Paulo com a Resplendor. E de novo, um carro atrapalhando a passagem. Esse aqui, ó. De novo. Se não multar, não vai resolver. Ó, de novo, eu não consigo subir na calçada. Difícil, né, Eduardo? Difícil, né? Obrigado, senhor. Cadê a guarda municipal para multar essas pessoas?
Chama, cadê a guarda municipal? Cadê Arnaldinho pra vir multar? Cadê a guarda municipal? Cadê a guarda municipal? Cadê a guarda municipal pra multar? Cadê? Então a gente vai andar no meio da rua, vamos, Eduardo, vamos pro meio da rua. Vamos lá, meio da rua, vamos lá. Risco de ser atropelado agora. Eu não consigo subir na calçada, vamos lá. Vamos lá, vamos devagar, no meio da rua. Isso, direita. Meio da rua, porque eu não consigo subir na porra da calçada. Pra direita, Eduardo, pra direita, pra direita. Vamos lá. Vamos lá, sigamos. Presidente, colegas deputados, essa situação aí foi uma situação que um grande amigo meu passou em Vila Velha, tentando acessar a calçada com o filho dele, que é cadeirante. Ele tentava ali, ele foi rodando o quarteirão e não conseguia acessar a calçada, porque todos os acessos, as rampas de acesso dessas calçadas, ficam em locais onde também são as vagas de estacionamento dos carros. Aí ele acaba até se revoltando um pouco com os motoristas ali, que eles estacionam, só que é uma situação que poderia ser resolvida de uma forma muito mais prática. Eu entendo também o lado do motorista, porque quando o motorista ele não é cadeirante ou não tem um familiar cadeirante, muitas vezes ele nem observa que tem uma rampa de acesso ali do lado. Ele está na pressa, na correria do dia a dia, ele tem que trabalhar, ou ele tem uma consulta, ou tem que ir em alguma loja, e ele estaciona, ele nem repara que tem uma rampa de acesso ali, e acabou inviabilizando o acesso da pessoa com deficiência a essa calçada. No mesmo momento, você vê ali no vídeo que todas as faixas de pedestre que ele mostra, elas não têm rampa de acesso para esse cadeirante acessar. Então isso poderia ser resolvido de uma forma muito prática. É só colocar rampa de acesso em todas as faixas de pedestre, que aí o veículo não pode estacionar ali na frente e todas as pessoas cadeirantes elas vão conseguir acessar essas rampas, essas calçadas, por elas estarem nas faixas de pedestre. Eu fiquei muito triste de ver esse vídeo, porque é uma coisa que honestamente eu achei que já estava resolvida. 2026, fiquei muito triste de saber que as pessoas com deficiência ainda passam por esse tipo de dificuldade num centro metropolitano, uma coisa que podia ser resolvida muito fácil. Então a gente propôs um projeto de lei, e aí eu peço a colaboração de todos os colegas, porque é um projeto pragmático, não tem nada a ver com ideologia. Ele simplesmente, ele obriga a ter essa rampa de acesso em todas as faixas de pedestre, e ele também não impacta trânsito, ele não é uma legislação de trânsito, então ele não vai ser inconstitucional para entrar em área municipal. Ele é simplesmente regulamentando, colocando uma norma de regulamentação em cada faixa de pedestre para ter uma rampa de acesso mesmo que permita a esse cadeirante acessar, porque é muito triste, gente. A gente, em 2026, um pai rodar um quarteirão inteiro no meio da rua, tentando acessar uma calçada e não conseguir. E se fala tanto de acessibilidade, de minorias, de inclusão, e essas coisas aí que são básicas. Pô, a gente está passando por isso ainda. Vila Velha aí, com todo respeito, pô, montou uma indústria da multa na cidade, de radar, de multa por vídeo monitoramento, e uma coisa básica, igual essa, que é o acesso da pessoa com deficiência a uma calçada. A prefeitura tem se preocupado tanto com a arrecadação através de multa, através de controle, através de vídeo monitoramento, não faz uma coisa dessa. E eu tenho certeza que esse é um exemplo que eu peguei para dar, porque eu vi ali na minha rede social esse vídeo dessa indignação desse pai. Mas eu não tenho dúvida que em vários municípios deve ser o que acontece, e a gente precisa começar a pôr um fim nisso, porque é direito de todos ter acesso, direito de ir e vir. Não é possível, gente, que essas pessoas vão continuar sendo privados desse direito. Então tem uma lei nossa tramitando, e aí eu peço o apoio mesmo dos colegas para a gente aprovar esse tipo de legislação e garantir o direito mesmo pleno a todos. Tamo junto, gente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Lucas Polese. Com a palavra o deputado Alain Ferreira. Esqueceu de freio? Deputado Alain Ferreira, não respondendo. Com a palavra o deputado João Coser. Qual foi a lei que você protocolou? Como é que ela é? Ela é só para ter rampa de acesso nas faixas de pedestre, que igual eu mostrei no vídeo. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, deputada Janete de Sá, vou falar um pouquinho. Naquele tempo, Vossa Excelência estava conosco nas trincheiras. Senhor presidente, senhores deputados, falo hoje com muito orgulho. 46 anos de fundação do Partido dos Trabalhadores. Do dia 10 de fevereiro, há 46 anos atrás,
Eu me filiava ao PT, eu sou o 5º filiado do partido aqui no estado de Espírito Santo, em Vitória. Temos muito orgulho, porque foi um fato histórico. Até aquele momento, nós não tínhamos um partido dos trabalhadores forte, encorpado, com lideranças sindicais, sociais, da intelectualidade, dos trabalhadores. O Brasil vivia um período difícil, a saída do golpe militar, da ditadura, e o partido se consolida como um grande partido dos trabalhadores. Então foi muito importante para nós. Eu gosto muito de reforçar uma frase que as pessoas perguntam: você está no PT? Eu falo: eu nunca estive no PT, eu sou do Partido dos Trabalhadores. Sou fundador, sou militante, sou dirigente, sou parlamentar, portanto falo, como falam outros dirigentes, aqui a deputada Irine. Lógico. Está lá o nosso presidente Lula, também um operário que veio da fábrica. E assim eu vou continuar sendo um militante, um dirigente, um quadro do partido que vai formando novos quadros. Que o PT é um partido do povo brasileiro, é um partido dos trabalhadores brasileiros, um partido coletivo, democrático, diverso, partido altamente acolhedor e inclusivo. Por isso nosso orgulho de ser partido. Ele nasce com um sonho da classe trabalhadora, ter seus representantes. Nós somos a grande maioria, quem sempre governou o partido, quem sempre governou o país, tanto no executivo quanto no legislativo, foi o setor empresarial, os grandes empresários, pessoas de classe alta. Depois de muito tempo, chegou lá o presidente da República, Lula, depois chegou a Dilma, e nós estamos já há algum tempo governando o país. Representamos bem os trabalhadores brasileiros, o povo brasileiro, promovemos melhoria na vida das pessoas, em todas as áreas, na saúde, na educação, no trabalho, na assistência. Não vou falar de dados hoje. O Brasil está praticamente no pleno emprego, melhorando a renda das pessoas, melhorando a vida das pessoas e, naturalmente, é uma potência no mundo inteiro. 46 anos, transformamos esse sonho, estamos transformando esse sonho em realidade, que é uma coisa bacana para nós. Avançamos no combate à pobreza, tiramos o Brasil do mapa da fome, infelizmente com a eleição do outro presidente voltou, mais uma vez tiramos o Brasil do mapa da fome e reduzimos as desigualdades de forma sistemática. Vou concluir só essa frase, deputada Irine, e vou conceder a palavra a Vossa Excelência. Na geração de emprego, na distribuição de renda também crescemos muito. Ampliamos o acesso à educação, à saúde, o programa Minha Casa Minha Vida, que não existia um programa decente de moradia. Hoje nós temos o programa Minha Casa Minha Vida com mais de 4 milhões de unidades já consolidadas. Preservamos a democracia e a soberania do Brasil, com lutas do povo na rua, com mobilização social, com intelectualidade, cultural e os democratas do Brasil inteiro. Tentativas de golpe foram expostas, infelizmente conseguimos, com aval também, com a presença da justiça brasileira, conseguimos garantir a soberania e a democracia do Brasil. Trabalhamos incansavelmente para uma sociedade mais justa. O Brasil é um país injusto, acumulação de riqueza muito grande e, felizmente, nós trabalhamos para melhorar os de baixo. Agora foi uma medida importante, a redução da isenção de imposto de renda até R$5 mil e a redução da alíquota até 7.350. Eu quero aqui parabenizar o Partido dos Trabalhadores, seus dirigentes, sua militância, pelo que eles fazem pelo Brasil. Somos um exemplo também de partido no mundo, somos raros, partido com a nossa formação de base social, sindical. Nós somos um partido muito importante no Brasil, na América Latina e no mundo. Quando o povo acredita, no Brasil as coisas acontecem. Quando acredita no Partido dos Trabalhadores, o partido faz com que as coisas aconteçam. E aqui nós temos uma companheira que é histórica, já foi ministra de Estado, a única que teve orgulho de ser ministra da presidenta Dilma, deputada federal por 3 mandatos, deputada estadual, a nossa companheira deputada Irine Lopes, minha parceira aqui na bancada do Estado de Espírito Santo. Vou conceder com muita honra parte a Vossa Excelência para contribuir na formulação do nosso aniversário de 46 anos do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado, meu companheiro, meu presidente e meu colega de bancada. Eu só quero corroborar toda a sua manifestação até aqui, lembrar que nós temos um orgulho muito grande de sermos do PT, nós vivemos um partido democrático, nós temos uma base militante que discute a política,
nós não temos exclusivamente pessoas que são filiadas. Tem as pessoas que efetivamente constroem essa riqueza. E é preciso, eu acho, afirmar que nenhum partido da história brasileira tem suportado durante tantos anos ataques permanentes, contínuos, fake news, manipulação da justiça, manipulação de provas judiciais. É o que se chama de sangrar na praça. E mesmo assim, aqui está o Partido dos Trabalhadores. Mais 46 anos, depois mais 46. Presidente Danilo, concluir aqui. Eu escrevi numa postagem minha, dedicação de uma vida pela causa dos trabalhadores. No meu caso, 46 anos, quase 70, portanto, com muito orgulho. E fazer uma leitura rápida do documento de um jovem, depoimento do Erle Lacerda, jovem negro estudante da UFS. Tem muito do PT na minha história. Quando criança, em situação de vulnerabilidade, foi o Bolsa Família que garantiu a alimentação minha e da minha irmã. Na adolescência, o Telecentro e o CRJ, criado na gestão do prefeito João Coder em Vitória, foram fundamentais. Usei os computadores para estudar e concluir a escola. E o CRJ aprendi na prática o valor das políticas públicas para a juventude em um espaço de acolhimento e de pertencimento. Como a minha, existem milhões de brasileiros, histórias brasileiras transformadas por oportunidade, comida no prato, acesso à educação e políticas de inclusão. O PT não é um partido para mim, O PT não é um partido para mim, é parte da minha trajetória e do meu compromisso com quem mais precisa. Sou imensamente feliz em construir esse partido onde todos lutam e todas as lutas se encontram. Senhor presidente, obrigado pela oportunidade, pelo tempo. Estamos aqui felizes comemorando esses 46 anos, em nome da militância, dos que deram sua vida, dos que sofreram, dos que foram alguns assassinados, outros violentados. Nós temos gente que veio da ditadura militar, isolados, como é o caso do companheiro Perli Cipriano. Mas nós queremos assim dar um parabéns. Parabéns ao Partido dos Trabalhadores, parabéns à sua militância, parabéns aos seus dirigentes e parabéns ao mais ilustre filiado, o metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso presidente. A palavra ao deputado Coronel Wellington. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores da Assembleia, comunidade capixaba, solta o vídeo aí fazendo favor. Nós recebemos um vídeo do município de Una, em especial da comunidade do Rio Claro, Príncipe, Três Pontes e Grande Pequiá. Esse vídeo trata-se de uma obra importantíssima que foi anunciada, que é o asfaltamento de Pequiá, às margens da BR-262, até a comunidade do Rio Claro, onde fica localizado as belíssimas cachoeiras do Caparaó. Cachoeira Hidrolândia, Poço das Antas, do Egito, Cachoeira do Rogério e demais outras localidades e pontos culminantes da região do Caparaó. E pasmem os senhores e as senhoras, essa estrada, na qual atrai milhares de turistas anualmente, no final de semana, nos feriados prolongados, está dessa forma, prejudicando a ação dos empreendedores do turismo, prejudicando a atividade dos restaurantes, pousadas, hotéis e também dos próprios moradores que estão tendo dificuldades com a sua safra de exercer o direito constitucional de ir e vir. É um absurdo. Nós temos a própria comunidade usando da sua própria mão de obra, trator, equipamentos, para que possa minimizar a situação das estradas que estão colocando em risco as pessoas, os comerciantes, os entregadores que vão lá fazer entrega dos comércios, o transporte dos estudantes. Então, definitivamente,
fica aqui nosso registro, nossa cobrança ao governo do estado, ao DER, Prefeitura Municipal de Una, que envie esforço no sentido de regularizar e fazer a manutenção o mais rápido possível. Nós fizemos a indicação para asfaltamento desse trecho, e é um trecho importantíssimo. Na época nós fizemos também a mesma solicitação para a Estrada Parque, que pega do Pouso Alto e vai até 2 do Rio Preto. O governo realmente está executando a obra belíssima, mas essa obra de 262, Distrito de Pequiá, até a comunidade Rio Claro, o governo e o poder público está devendo para aquela comunidade. Segundo ponto, também, por favor, o novo vídeo. Nós observamos uma publicação no Instagram, através do dispositivo Instagram Terra Capixaba, publicado como autoria do Fernando Pandolfo, esse vídeo, e perguntando: e aí, quem vai se manifestar? Quem está falando desse problema ambiental que está acontecendo na capital Vitória, perante os olhos do governo, das prefeituras da região da Grande Vitória, dos deputados, dos órgãos ambientais, etc. Então, eu entendi por bem pedir esse vídeo a quem gravou, para que nós definitivamente estivéssemos aqui e solicitávamos que as notas taquigráficas do que eu estou falando possa ir para o governo do estado do Espírito Santo, para as prefeituras da região da Grande Vitória, para o Ministério Público Ambiental, para a Polícia Ambiental, para o IBAMA, para o IEMA, para que essas instituições tomem conhecimento, não aleguem desconhecimento e possam intervir imediatamente nesse crime ambiental que está acontecendo na nossa capital Vitória, e todos nós aqui até agora sendo omissos. Então, a partir desse momento, eu não carrego esse peso da omissão, nem nesta situação, nem em nenhuma outra. Nós temos coragem, temos que ter coragem de vir aqui, obviamente de uma forma respeitosa, e falar dos problemas que estão incomodando o capixaba. Então fica assim a Assembleia Legislativa posicionada, ciente, todos os deputados, do presidente até todos os deputados aqui do plenário, toda a sociedade capixaba e todos os órgãos que eu referi aqui, para que eles imediatamente tomem providências em relação à notificação, prevenção e regularização dessa situação de crime ambiental que está acontecendo na nossa capital Vitória. Por fim, senhor presidente, é só parabenizar a Polícia Militar, Bombeiro Militar, parabenizar os outros integrantes da nossa Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Técnico-Científica, guardas municipais, todos que estiveram presentes aqui, inclusive os candidatos que estão sendo aprovados na Polícia Civil, solicitando aumento de vagas, e a reforma administrativa que está sendo debatida por todas as associações de classe e envolvendo a necessidade de nós estarmos aqui falando da importância de nós aumentarmos os quadros e o efetivo da Polícia Militar. Um exemplo simples, uma referência que nós poderíamos fazer é a criação dessas importantes unidades, transformando unidades de companhia independente em batalhão, transformando algumas unidades que são companhias em companhias independentes. E fazendo uma comparação ainda rasa, né? Nós temos, por exemplo, a necessidade de padronizar essas unidades. Se nós fôssemos padronizar pelo efetivo que existe hoje no 1º batalhão, se fosse padronizar por uma companhia independente, que é referência, que seria a 12ª Companhia, né, de Jardim Camburi, nós teríamos um aumento significativo das vagas. O que não pode é nós pensarmos em
na reforma administrativa, aumentarmos somente o número de companhias e batalhões que trabalham na estrutura desses batalhões. Então, cada vez mais, eles vão ficar sobrecarregados, fazendo o mesmo trabalho, ou um trabalho ainda maior com as mesmas pessoas. Então, é preciso que se aumente o número de oficiais do quadro combatente, oficiais do quadro administrativo, de sargentos, de cabos, de soldados, para que todo mundo tenha condições de ascender a carreira. E, por último, que essa reforma administrativa definitivamente não só privilegie uma minoria de policiais, mas que esteja presente também o quadro de saúde, para que esses policiais militares que trabalham no quadro, na HPM, no setor de saúde, eles possam também ter acesso à ascensão nas suas carreiras. Do jeito que está hoje, do jeito que eles estão sendo omitido nessa reforma administrativa, definitivamente eles vão ficar o resto da vida deles conforme eles ingressaram na carreira. Assim como também o quadro musical, que é o nosso corpo musical. Não tem nessa reforma administrativa nada que contemple esses valorosos policiais. Na hora de fazer solenidade, na hora de fazer festa, chamar para um festival, todos eles são chamados e são valorizados. Agora, na hora de chegar aqui e mandar um projeto de uma reforma administrativa que contemple e valoriza esses históricos policiais militares, esses exemplares policiais que vão representar muito bem a Polícia Militar em todos os 78 municípios capixabas, nos festivais, em solenidades, tanto no Palácio como em alguns municípios, aí a gente não vê ele ser valorizado da forma como deveria. Então, fica aqui nosso registro. Muito obrigado, presidente. Deus abençoe e proteja todos vocês. Muito obrigado, deputado Coronel Ed. Parabéns pela sua luta em prol dos nossos valorosos servidores da Segurança Pública do Estado do Espírito Santo. Quero agradecer a Vossa Excelência, agradecer também o deputado Mazinho, também o deputado Deninho. Hoje nós tivemos uma importante reunião da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, o auditório repleto, a sessão durou 3 horas e se nós tivéssemos tempo, duraria um pouco mais, mas muito obrigado a todos, parabéns a todos que participaram aqui lutando pelas suas categorias. Com a palavra o deputado Mazinho dos Anjos, não respondendo. Com a palavra o deputado Calegari, não respondendo. Com a palavra o deputado Zé Preto, não respondendo. Com a palavra a deputada Raquel Lessa, não respondendo. Com a palavra o deputado Sérgio Meneghelli, não respondendo. Com a palavra o deputado Marcos Madureira, não respondendo. Com a palavra o deputado engenheiro José Esmeraldo. Por isonomia, Vossa Excelência tem 10 minutos. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, público que nos assiste através da TV Assembleia, por meio do canal digital aberto 3.2, internautas do site da Assembleia e do canal do YouTube, boa tarde. Venho a esta tribuna, como faço em quase todas as sessões, para realizar uma solicitação muito importante à CESAM. Antes de tudo, faço questão de lembrar uma vitória importante que já conquistei para Muniz Freire, atendendo a um pedido do vereador Zé Carlos Mação e dos moradores Edilson Ack, Helena e Solange Mação. Consegui viabilizar a extensão da rede de água da comunidade de Fortaleza, no distrito de Piaçu, neste importante município. Naquela ocasião, realizamos várias reuniões, na casa do Edilson, dialogamos com o vereador Zé Carlos Mação e contamos com a presença da nossa amiga
que foi diretora da CESAM, brilhante diretora Sandra Cili, e engenheiros da CESAM, em 2 visitas técnicas à localidade Fortaleza. O resultado foi a implantação de aproximadamente 5 quilômetros de rede, beneficiando mais de 100 famílias, bem mais. Uma conquista que garantiu dignidade, saúde e qualidade de vida para moradores que residem ou possuem propriedades na comunidade de Fortaleza e que hoje contam com acesso à água tratada em toda a extensão da rede da CESAM. Foi uma importante conquista e uma demonstração clara de que quando há diálogo e compromisso, as soluções chegam. E é justamente com base nesse histórico de parceria e resultados que venho hoje fazer um novo pedido à CESAM, desta vez para a comunidade de Concórdia, repito, Concórdia, no distrito de Ipiaçu, em Muniz Freire. Há uma necessidade urgente de extensão da rede de água naquela jurisdição. A servidora da CESAM, Kátia, a meu pedido, já sinalizou que elaborará um projeto complementar de aproximadamente 600 metros para atender parte da localidade de Concórdia. Entrei em contato com a Kátia, conversei com a Kátia e ficou acordado que ela iniciará a elaboração do projeto, um pedido feito por dezenas e dezenas de moradores da região, centenas de moradores, né? E esse projeto, assim que estiver pronto, vai iniciar o serviço da execução em Concórdia. Também atendendo a um pedido meu, técnicos da CESAM já estiveram presentes na comunidade de Concórdia e no dia 25 de novembro realizaram um levantamento mais amplo da situação. Esse levantamento apontou cerca de 140 famílias dependem da implantação da rede de água, com uma extensão estimada de aproximadamente 600 metros. A visita foi acompanhada pelo amigo e vereador Zé Carlos Mação, pelos meus assessores Edilson e Solange Mação, moradores e pelos técnicos da CESAM, entre eles Carlos Magno, que estiveram no local verificando a realidade da comunidade a pedido desse deputado estadual. Portanto, venho a esta tribuna fazer um pedido direto à equipe da CESAM, que possamos dar celeridade à elaboração desse projeto e avançar na viabilização da extensão da rede de água para a comunidade de Concórdia, no distrito de Ipiaçu. Estou falando de famílias que aguardam por um serviço essencial há anos, que impacta diretamente na saúde, na dignidade e na permanência dessas pessoas em suas casas, em suas residências. Assim como aconteceu em Fortaleza, tenho convicção que também teremos essa conquista em Concórdia. Água tratada não é luxo, é necessidade básica, é qualidade de vida
e é respeito com a população do interior. Portanto, seguirei acompanhando junto à CESAM, com as lideranças locais e com a comunidade, para que possamos transformar essa demanda em mais uma grande vitória para Muniz Freire. Hoje entrei também com um pedido feito pelos amigos da região, Zé Carlos Mação, a Solange e também o Edilson, que me pediram a colocação de quebra-molas. Entrei, porque esse é o procedimento correto, entrei aqui na Assembleia Legislativa com esta indicação, aliás, duas indicações, esta que foi lida e a outra que vou repassar aqui agora. A indicação, segunda fase, entrou na segunda fase do expediente desse sodalício, desse plenário, sujeito à deliberação, e foi deliberado, foi autorizado através da Assembleia Legislativa. Vou ler aqui então esta indicação tão importante para os moradores dessa região. Indicação 58/2026 do deputado engenheiro José Esmeraldo ao governador do estado para a instalação de quebra-molas na rodovia ES 181. Repito, quebra-molas na rodovia ES 181, no distrito de Piaçu, e especificamente em frente à Igreja Assembleia de Deus e ao posto de combustível ali existente no município de Muniz Freire. O objeto principal é evitar que pessoas tenham as suas vidas ceifadas. 2 pessoas já teve as suas vidas ceifadas em falta desse quebra-mola. Não só as vidas de 2 pessoas que moravam e morreram, mas também outros acidentes. Para evitar esses acidentes, nós entramos oficialmente, porque é responsabilidade do Estado, aqui na Assembleia Legislativa, pedindo para que o DR, Departamento de Estrada de Rodagem, elabore, vá no local e coloque esses quebra-molas para evitar mais mortes numa região tão importante para o Estado do Espírito Santo. Então, finalizo aqui a minha fala. Concórdia, vamos colocar toda a rede de água de 600 metros aproximadamente e que irá beneficiar um pouco mais do que 140 famílias. E aqui os quebra-molas, para evitar que vidas sejam ceifadas, como foi de 2 pessoas ali, onde foi o carro, o veículo pegou e matou 2 pessoas, sem contar a quantidade de batidas de carros que são abarroados, e temos certeza que a partir do momento que fizemos a coisa certa, porque não adianta dizer que vai resolver e começar lá pela estrada do contorno, tem que começar pelo centro, resolver o problema, tem que saber resolver, não adianta dizer que vai resolver sem saber resolver. E esse deputado estadual que já está em Muniz Freire há aproximadamente 15 anos, e todos aqueles moradores da região conhecem o deputado Zé Esmeraldo, é o deputado que fala e cumpre a palavra, e hoje em dia está muito difícil político falar e cumprir a palavra. Muito obrigado, e com certeza vamos resolver Concórdia e vamos resolver esse quebra-bola tão importante para Muniz Freire. Muito obrigado a todos. Com a palavra o deputado Toninho da Emater. Não respondendo, com a palavra o deputado Fábio Duarte. Não respondendo, com a palavra o deputado Vandim Leite. Não respondendo, com a palavra o deputado Hudson Leal. Não respondendo, com a palavra o deputado Alexandre Chambinho.
Não respondendo com a palavra, deputado Dari Pagung. Não respondendo com a palavra, Adilson Espíndola. Não respondendo com a palavra, deputado Irine Lopes. Não respondendo com a palavra, deputado Capitão Assunção. Não respondendo com a palavra, deputado Deninho Silva. Não respondendo com a palavra, deputado Gandini. Não respondendo com a palavra, deputado Alcântara Filho. Não respondendo com a palavra, Bispo Alves. Não respondendo com a palavra, deputada Camila Valadão. Não respondendo com a palavra, deputada Janete Sá. Por isonomia, Vossa Excelência tem 11 minutos. Foi exatamente o tempo utilizado aí pelo nosso deputado, engenheiro José Esmeralda. Boa tarde a todos e a todas. Colega que preside essa sessão, deputado Danilo Baiense. Eu subo hoje a essa tribuna com um sentimento de profunda indignação, porque hoje, dia 10 de fevereiro, celebramos o Dia Internacional da Internet Segura. Mas o que eu trago a este plenário não é uma celebração, é um grito de alerta contra a barbárie que está acontecendo embaixo do nosso nariz, dentro das casas de milhares de brasileiros. E aqui no Espírito Santo não é diferente. A Polícia Civil do Espírito Santo, através da DRACO, deflagrou a Operação Desconectado. O que os policiais encontraram ao investigar essa questão? Um adolescente de apenas 16 anos, no município da Serra, eles estavam, aquilo que a polícia definiu, ele estava praticando um teatro de horror, se assim podemos dizer. Estamos falando de uma organização criminosa digital que utiliza aplicativos, e nesse caso está sendo usado uma plataforma de jogos que é a Discord, para promover sadismo em sua forma mais vil. Esses indivíduos, sob o comando de um menor, realizavam chamadas de vídeo para torturar, mutilar e matar animais domésticos ao vivo. Um clima de terror, como disse bem a polícia, um teatro de terror. Cães, gatos eram sacrificados enquanto uma plateia virtual vibrava e incentivava a crueldade. Tratavam a dor de seres vivos, indefesos, como entretenimento e diversão. E a gente quer deixar claro, inclusive, eu queria passar o vídeo da operação de nossa polícia, agradecer ao delegado Fabrício Dutra, um delegado super atuante que participou desse processo, está investigando esse caso. Nosso agradecimento. Nós vamos passar rapidamente um vídeo dessa operação, mostrando que não é criança, tem 16 anos, por isso a gente tem que ver essa questão da maioridade penal para crimes de maus tratos, para esse tipo de crime, crimes cibernéticos também, porque não são crianças que estão fazendo isso, são criminosos. E essas questões, essas ações criminosas estão entrando nos lares das famílias, porque a criança, o jovem, está na internet, em jogos que a princípio parecem inofensivos, mas são verdadeiros ambientes para se praticar, se incentivar crimes, para poder incentivar a prática de delitos que pode ter desdobramentos futuros, ainda num jovem muito precoce, que acaba indo para o mundo do crime por conta de incentivos como esse, que acaba entrando na nossa casa e ameaçando as nossas famílias. Quem tortura um animal e sente prazer com isso, está a um passo de fazer o mesmo com o ser humano. E era exatamente o que faziam. Além da crueldade animal, o grupo disseminava pornografia infanto-juvenil e utilizava ameaças para coagir crianças a participarem de rituais de degradação física. A urgência da prisão se deu porque eles estavam reativando o jogo Baleia Azul, com um roteiro de morte que leva jovens ao suicídio. Não podemos ser coniventes com o silêncio. É inadmissível que o Estado e principalmente as famílias se omitam,
O celular na mão de uma criança, sem supervisão, é uma arma voltada para a própria cabeça. Aos pais eu digo, monitorem, é seu dever legal e moral. Saber com quem o seu filho fala, o que ele assiste, com quem ele anda. Não permitam que seus filhos se tornem vítimas, ou pior, carrascos e torturadores num submundo digital. A essa casa eu digo, precisamos endurecer as penas e a fiscalização sobre essas plataformas que permitem que o sadismo contra animais e o abuso contra crianças sejam transmitidos em tempo real. E digo também, para a nossa bancada federal, para o nosso Senado, para estar vigilante nessas questões, é preciso legislações mais consistentes a nível nacional para que essa fiscalização ela seja feita e as penas endurecidas nesses casos. A Operação Desconectado interrompeu um ciclo de sangue e morte, que a justiça seja feita e que esse caso sirva para despertar a sociedade que a internet não pode ser o refúgio da perversidade. Meus agradecimentos a essa casa por estarmos trabalhando fortemente na questão animal, tanto do ponto de vista do dia a dia, mas também nos dando espaço, deputado Danilo, para estar trazendo temas importantes como esse, que realmente nos preocupa. Por quê? Porque é uma juventude que acaba se aprofundando no meio digital e esquecendo de viver o mundo real. O mundo real, ele não permite, ele não tem as facilidades que o mundo digital. O mundo digital, ele não leva, ele não planta o alimento lá na roça, esse alimento que vai ser colhido para poder chegar nas mesas de cada um de nós, para poder fazer com que a gente seja alimentado. Esse mundo digital da facilidade, ele não traz as coisas até dentro de nossa casa, aquilo que nós precisamos para a sobrevivência do dia a dia, para o nosso bem-estar. Ele é importante, mas desde que ele é monitorado, desde que ele tenha regras, desde que ele tenha fiscalização. Mas do jeito que está, onde o mundo digital, onde a internet é um paraíso sem lei, ele acaba sendo uma ameaça que atenta contra a nossa juventude e tem viciado muitas pessoas a esquecerem que elas vivem no mundo real e se esconderem e fugirem para um mundo virtual, onde nele tudo pode. Mas a política é exatamente para isso, para colocar regras, porque onde não tem regras é a barbárie. Onde manda quem pode, obedece quem tem juízo. Por isso a política existe, para botar regras, para que a gente possa viver numa sociedade mais equilibrada, viver numa sociedade onde muitas das questões que hoje existem não podem ser permitidas, porque o equilíbrio e o bem-estar de todos precisa ser o norte que faz com que a gente esteja no mundo da política buscando trazer essa disciplina, todo esse arcabouço, onde é preciso haver esse equilíbrio para se viver numa sociedade mais justa, num mundo que não é virtual, mas num mundo que é real. Me despeço desse dia de hoje para mais um dia de atividade amanhã com essa máxima. Nós não podemos permitir que a internet seja o refúgio da perversidade, que ela seja usada para o bem, para o desenvolvimento, para o crescimento e para o fortalecimento da humanidade, e não o contrário, como a gente tem visto aí muitas vezes, e que nos preocupa, nos traz nos faz com que a gente se debruce para buscar mecanismos para poder estar também sendo amparado por legislação e botando as regras neste mundo digital, as regras necessárias que vão permitir o equilíbrio. É isso, deputado, e boa tarde para todos que ficaram conosco até o adiantar da hora. Muito obrigado, deputada Janete Sá. Eu quero agradecer aqui a presença de todos os deputados que estiveram conosco nas duas sessões de hoje, tanto a ordinária como a extraordinária. Quero agradecer aqui a presença de todos os servidores dessa casa que têm se dedicado ao máximo para que a gente possa desempenhar um bom trabalho aqui para a população do Estado do Espírito Santo. E agradecer também a você que nos acompanha pela TV Assembleia e demais mídias sociais. Nada mais a vida a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco a senhora e
senhores deputados para a próxima, que será ordinária, híbrida, amanhã às 9 horas, para a qual designo. Expediente, o que ocorrer. Ordem do dia, a mesma pauta da sessão ordinária de hoje, exceto as matérias votadas nesta data. Está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando. Encerrada neste momento pelo deputado delegado Danilo Baiense, sessão plenária da Assembleia Legislativa. Houve aprovação numa sessão extraordinária de 3 projetos de lei complementar. 2 deles foram encaminhados pelo Poder Judiciário. Uma dessas matérias amplia as finalidades do Fundo Especial do Poder Judiciário e estabelece medidas de reserva financeira. O outro projeto prevê modernização dos órgãos recursais dos juizados especiais. A outra proposta aprovada foi encaminhada pelo governador. Promove melhorias salariais para os professores que atuam nos quadros da FAMES, a Faculdade de Música do Espírito Santo. Agora eles terão direito a uma equiparação com os profissionais do magistério estadual. Continue ligado na programação da TV Alice. Eu lembro a você que tudo o que acontece aqui na casa, você acompanha também nosso portal na internet e também nas redes sociais.